Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma linha na Academia de Estudos. Na aula de hoje eu vou falar sobre interpretação geométrica 2x2, que é o seguinte: nas questões contextualizadas você deverá identificar duas equações e depois aprender a interpretá-las no eixo cartesiano, ou seja, fazer o desenho dos gráficos. Aí eu vou começar, obviamente, com retas e depois a gente vai colocar retas com parábolas, e aí a gente pode estender para qualquer tipo de funções. Normalmente são questões de funções ou questões de problemas que teremos que resolver, problemas de primeiro, segundo grau, etc. Então, vamos primeiro fazer uma análise em relação a retas nos gráficos. Vamos dar uma olhada. Primeiro eu vou começar falando sobre essa reta aqui, y igual a 3x, que representa uma lei de função de uma função que a gente chama função linear. Tá? Você pode, por exemplo, mexer nesse parâmetro aqui, por exemplo, vou colocar o número 4, e você só tem uma inclinação. Você, na verdade, aqui está mexendo na inclinação dessa reta. Por exemplo, quanto maior for esse número, você aumenta o aclive dessa reta. Quando for menor o número, por exemplo, se aqui fosse o número 2, esse aclive diminuiria, porque a gente chama esse 2 de taxa de variação. Aí é importante você entender o seguinte: suponha que em uma questão contextualizada você encontre 3x menos y igual a 0. Essa é a equação geral de uma reta. E aí você soma y de ambos os lados, então você encontra que 3x é igual a y. Ou organizando, o y é igual a 3 vezes x. Essa é uma lei de função que a gente chama de função linear. Y igual a 3x, você pode representá-la no eixo cartesiano ortogonal, no eixo x e y. E aí, para fazer isso, você coloca valores para x para encontrar y. Por exemplo, se você colocar no lugar de x o 0, você encontrará que o y é igual a 0. Então, significa dizer que se você for desenhar esse gráfico no eixo cartesiano, um dos pontos por onde ele vai passar é a origem. Se você colocar o número 1 no lugar de x, você encontra o número 3. E aí, arbitrariamente, se você for colocando valores para x para encontrar o y, então você encontra uma reta que passa pela origem e passa pelo par ordenado 1 e 3. Então, esse gráfico, essa reta crescente com taxa de variação 3, representará essa equação y igual a 3x, que eu vou deixar aqui do lado. Então, y igual a 3 vezes x. Muito bem. Então, está aqui no meu desenho essa reta verde, que eu fiz aqui também, que é y igual a 3x. Tá? E agora a gente vai construir outra reta. Vou colocar aqui, por exemplo, y igual a 5 menos x. Por exemplo. E aí apareceu essa reta azul aqui. Como é que a gente encontra essa reta? Agora nós temos uma segunda lei. Y igual a 5 menos x. E se eu quiser desenhar essa lei de função no eixo cartesiano, eu coloco x igual a 0. Eu descubro que y é igual a 5, então x é 0, y é 5, então o gráfico passa pelo ponto 5. E quando y é igual a 0, x é igual a 5. Então você conta 1, 2, 3, 4, 5. E a sua reta, então, ela vai passar por aqui, pelo ponto 5 e 5. E as duas retas, elas se encontram em um determinado momento, em um ponto. E essa interseção aqui é exatamente a solução desse sistema 2x2. Se você resolver por comparação, então você tem o seguinte, que 3 vezes x é igual a 5 menos x, já que os dois valem y. E aí você encontra que, somando x a 3x, você fica com 4x, que é igual a 5. Então, x vai ser igual a 5 quartos. Então, você acabou de encontrar que o x, ou seja, a abscissa do ponto de interseção é 5 quartos. E o y você faz por substituição. Se x vale 5 quartos, colocando no lugar de x 5 quartos, você encontra 15 quartos. Então, 15 quartos é a ordenada do ponto de interseção. Então, nós dizemos o seguinte, que esse desenho é a interpretação geométrica desse sistema 2x2. Voltando para cá, observe que a nossa reta passa pelo ponto 5, como eu falei,
E existe um ponto de interseção, que é o ponto 5/4 no eixo x e 15/4 no eixo y. Então, um sistema de equações, ele pode ser representado a partir de um desenho, que será o encontro de duas retas, se o sistema for um sistema possível e determinado, ou seja, o sistema ele tem uma única solução, que é o encontro das retas. Então, a solução desse sistema é exatamente a interseção dessas retas. Na maioria das questões que vamos fazer na aula de hoje, vamos fazer isso. Então, claro, você vai mudar esses parâmetros. Por exemplo, você vai mudar o parâmetro, você vai mudar o parâmetro, ou na questão virar mudando esses parâmetros, e você vai encontrar retas diferentes, mas haverá uma interseção nos sistemas que for sistemas possíveis e determinados, ou seja, sistemas que têm solução. Vamos agora mudar esses parâmetros. Vou colocar assim, 2 vezes x mais 3, por exemplo, mais 3. Então, vamos construir essa reta. E agora, nessa equação de baixo aqui, eu vou colocar números múltiplos. Por exemplo, vou colocar 4x, que é o dobro de 2, mais 6, que é o dobro de 3. O que vai acontecer? E eu também, desse lado de cá, vou colocar o número 2 assim. O que foi que aconteceu quando eu coloquei o número 2 multiplicando o y, o número 2 multiplicando o 2 e o número 2 multiplicando o 3? Observe que aparentemente nós temos apenas uma reta, mas não é que nós temos apenas uma reta. Nós temos aqui retas que são coincidentes, elas estão com os mesmos pontos. Esse sistema aqui é um sistema com infinitas soluções. Por quê? Porque são equações múltiplas. Então, caso apareça numa questão um sistema para resolvermos dentro de uma questão contextualizada e que os parâmetros sejam múltiplos, nós teremos aqui uma questão com infinitas soluções. Mas também, mudando os parâmetros aqui, pode acontecer o seguinte: suponha que y seja igual a x mais 2. Que o y seja igual a x mais 3. O que aconteceria? Bom, não existe um número dentro do conjunto de números reais que ele é x mais 2 e ele também é um x mais 3. Não pode. Nós temos aqui o mesmo número dando dois resultados diferentes. Quando isso acontecer, a representação geométrica são duas retas paralelas. Então, a classificação desse sistema aqui, a gente já viu em aulas anteriores, é um sistema impossível. Nós chamamos de sistema impossível. Por quê? Porque é impossível encontrar uma interseção entre as retas. Vamos resolver agora algumas questões. É importante que você assista, que você olhe com cuidado, para que você possa entender qual é a interpretação que eu faço para a representação algébrica ser colocada no eixo cartesiano para fazermos os gráficos. Vamos dar uma olhada nas questões agora. Questão de número 1. As funções y a e yb apresentadas na figura a seguir indicam respectivamente as receitas obtidas ou a obter pelas indústrias A e B em reais, desde o ano 2000, quando foram implantadas, até o ano 2010. O tempo x é contado em anos, sendo que x igual a 0 corresponde ao ano 2000. Aí você tem aqui um gráfico onde estão representadas as receitas. As receitas da empresa A e as receitas da empresa B. Como eu sei que são respectivamente as receitas da empresa A e da empresa B? É que a receita da empresa A ela é representada por uma função quadrática. Olha a lei de formação. É uma lei de formação do segundo grau com o A negativo, então gera um gráfico que é uma parábola cuja concavidade é voltada para baixo. E a YB é representada por uma lei do primeiro grau, ou seja, uma função do primeiro grau. Com taxa de variação positiva, ela é sempre crescente. Observe, depois que se passar um ano, teremos uma receita de 232, 2 anos 234, etc. É sempre crescente. Então, nós temos aqui essa linha representada pela lei de função YA e essa linha de cá representada pela YB. Vamos seguir. Conforme se pode observar, os gráficos dessas funções se intersectam no ponto em que x é igual a 8. É verdade. Depois que se passaram 8 anos, houve uma interseção. Significa dizer
que em 8 anos as receitas são iguais, têm o mesmo valor. Abaixo de 8 anos, a receita da empresa A é maior que da empresa B. E acima de 8 anos, a receita da empresa A passou a ser menor do que a empresa B. E aí, com base nas informações contidas nesses gráficos, é correto afirmar que, vamos ver, letra A receita da empresa B tende a crescer cada vez mais? Verdadeiro. Já é a nossa resposta. Vamos ver se não é. A empresa B ela é representada por uma reta crescente. Sempre vai crescer. Então, como ela é sempre crescente, ela tende a crescer cada vez mais. Já é a resposta, mas vamos analisar as outras alternativas. Letra B. Somente depois do ano 2008, a receita da empresa A tenderá a diminuir? Falso. A empresa A está sempre diminuindo. Sempre. Letra C. Até o ano 2008, a receita da empresa A foi ou será menor que a receita da empresa B? Falso. A empresa A tinha uma receita maior antes dos 8 anos. Então não é a resposta. Já sabemos que é a letra A a resposta. Vamos ver a letra D. Depois do ano 2008, a receita da empresa A deverá ser maior que a receita da empresa B? Falso. Depois de 8 anos, a receita da empresa A ela cai. Então, como a empresa B está sempre crescendo, chega uma hora que a empresa B passa a empresa A, que é depois de 8 anos. Então, depois de 8 anos, a receita da empresa A é menor. E por último, a receita da empresa A é representada por uma reta? Falso. É uma parábola. Então, reafirmando, resposta letra A. Questão número 2. Considere a relação gráfica. Aí você tem uma reta, número 1, e tem a reta 2. Podemos afirmar que... Aí ele faz algumas afirmações sobre os coeficientes lineares e angulares das duas retas. Essa questão ela não é contextualizada, mas os conceitos que estão aparecendo são muito úteis para as questões que vamos fazer logo mais. As questões contextualizadas, mais parecidas com as questões do Enem. Bom, vamos analisar essas duas retas. Essa reta número 1, ela tem um ângulo que eu vou chamar de θ com o eixo x. E essa 2 tem um ângulo, ela forma um ângulo com o eixo x que eu vou chamar de beta. Observe que o ângulo beta ele é maior que o ângulo θ. Isso faz com que o coeficiente angular da reta 2 seja maior do que o coeficiente angular da reta 1, pois a tangente de beta é maior que a tangente de θ, porque nós estamos no primeiro quadrante. Isso é uma coisa. Segunda coisa, prolongue aqui o eixo y. Você tem aqui um coeficiente linear da reta 1 positivo, porque está acima do eixo x. Mas o coeficiente linear da reta 2, ele é negativo, porque ele está abaixo do eixo x. C é menor que zero. E o B é maior que zero. Eu chamei de C, tá? Chamei de uma letra qualquer. Então, respondendo as alternativas, tentando descobrir qual é a verdadeira, então ele diz: primeiro, letra A, o coeficiente linear de 1 é negativo? É não. O coeficiente linear da reta 1 ele é positivo, porque ele está acima do eixo x. B, o coeficiente linear de 2 é positivo? Falso. O coeficiente linear de 2 é o ponto que toca no eixo y e ele é negativo porque ele está abaixo do x. Se a gente fosse construir a lei de função, ela seria do tipo assim: A, x, mais um c, assim. Tá? Eu coloquei um c aqui para o coeficiente linear ou para o termo independente de x. E o a é a taxa de variação positiva, que vale aqui, para a gente, a tangente de beta. Nós já vimos isso. Muito bem. Próximo. Ambos os gráficos possuem coeficiente linear igual a zero? Não. Não. Os coeficientes lineares, um é positivo, o outro é negativo, mas não são iguais a zero. A reta 1, por exemplo, a gente poderia até escrever a lei de função dela do tipo assim. Eu vou colocar uma linha assim. A linha x mais b. Onde b aqui é o coeficiente linear, ele é positivo, está acima do eixo x, etc.
E esse A' aqui seria representada pela tangente de θ, que é a tangente desse ângulo aí, que é a inclinação. Muito bem. Continuando. Letra D. O coeficiente angular do gráfico 2 é maior do que o gráfico 1? É verdade. O coeficiente angular do gráfico 2 é maior que o gráfico 1. Tangente do gráfico 2 é maior que a tangente desse ângulo que é representado pela reta, e a reta x, essa abertura, ela é a tangente, que é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da 2 é maior que o da 1, porque o ângulo que a 2 forma com o eixo x é maior do que o ângulo que a 1 forma com o eixo x. Então, essa é a resposta. E por último, já sabemos que a resposta é a letra D, é claro, o E é falso, mas aí vamos analisar. O coeficiente angular do gráfico 1 é maior que o do gráfico 2? Não, é o contrário. Acabamos de ver. Então, a resposta é a letra D. Questão número 3. Observe a figura. Aí na figura você tem duas retas. Uma reta decrescente e uma reta crescente, que elas têm uma interseção em um ponto aqui que a gente não sabe ainda não. Vamos ver. Nessa figura estão representadas duas perpendiculares, que são gráficos de y igual a f de x e y igual a g de x. O valor máximo da função h de x, que é o produto f de x vezes g de x. Essa questão também ela não tem contextualização, mas os conceitos apresentados aqui são úteis para as questões contextualizadas. Então vamos analisar. Então ele diz na questão que essas duas retas elas são perpendiculares. Então elas formam um ângulo de 90 graus. Para encontrarmos a lei de formação dessa primeira reta, a gente vai usar uma estratégia que é a seguinte. Vou pegar y, vou dividir pelo número 3, vou pegar o x, vou dividir pelo número 2, que é igual a 1. Vamos provar que isso é verdadeiro. Por exemplo, quando o x for 0, se x for igual a 0, então vai ficar y igual a 3 vezes 1, que é 3, verdadeiro. Se y for igual a 0, então essa parte toda daria 0, e você teria x igual a 2 vezes 1, que é verdadeiro. Então, essa é uma maneira rápida, é uma maneira prática de você encontrar a lei de função, ou a lei de formação, também chamada, dos gráficos de retas, por exemplo. Tá? Então, você coloca os valores que tocam, que a reta intersecta o eixo x e y, embaixo de x e y, igual a sempre a 1. O 1 ele está aqui porque vai multiplicar o 2 para dar 2, o 3 para dar 3, etc. E depois basta desenvolver 3 e 2, um produto não é o 6, aí você faz 2 vezes y, que dá 2y, 3 vezes x, que dá igual a 3x, e aqui dando igual a 1. Então, você pode escrever assim, é 2y mais 3x, que é igual a 6. 6 vezes 1, que dá igual a 6. Tá? E aí você tem a equação geral. Essa é a equação que a gente chama de segmentária. E passamos a ter uma equação geral. E se você quiser descobrir a equação reduzida, basta você isolar o y. Então você faz 2y, que vai ser igual a menos 3x mais 6. E você divide tudo por 2 agora, então fica y igual a menos 3 sobre 2 vezes x. E 6 dividido por 2 dá igual a 3. Então, essa lei de função representa essa reta aqui. E, claro, a taxa de variação negativa, porque ela é decrescente, etc. Essa outra de cá, ela é perpendicular. Observe. Então, temos que encontrar, na verdade, esse ponto que toca no eixo y aqui para fazermos a mesma coisa. Para fazer isso, a gente vai usar uma semelhança de triângulos aqui para resolver esse problema. Claro, se você souber lá de geometria analítica que o produto entre os coeficientes angulares dá menos 1, você resolve facilmente. Mas eu vou considerar que você não saiba geometria analítica, essa parte. E aí, como poderíamos resolver com elementos que nós dominamos? Então, por exemplo, semelhança de triângulos, nós dominamos. Então, você tem aqui um triângulo que é retângulo, que tem um ângulo aqui que eu vou colocar uma linha. E esse ângulo aqui, que eu vou colocar duas linhas assim para representá-lo. E como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, então esse ângulo daqui ele tem que ser igual a esse ângulo daqui. Por quê?
Porque 90 mais esse dá 180. Então 90 mais esse que é igual, nesse triângulo aqui pequeno, mais esse dá 180 são iguais. Vou dar um exemplo. Se aqui fosse 30 graus, esse ângulo aqui fosse 30 graus, esse seria 60, automaticamente aquele seria 30, igual a esse aqui. Muito bem. Então temos esse triângulo grande, que ele é semelhante a esse triângulo pequeno, e eu quero descobrir quanto vale esse cateto aqui, que eu vou chamar que ele tem uma medida B, assim, tá? Para a gente descobrir qual é o valor de B. Muito bem. Para isso, eu preciso de dois valores, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, que esse triângulo daqui também é retângulo, e tenho também, como aqui é um ângulo de um tracinho, aqui também são dois tracinhos. Então, eu tenho esse triângulo aqui, eu tenho esse triângulo e esse pequenininho. Eu vou fazer assim. Olhando para esse ângulo de um tracinho aqui, ele é homólogo ou está oposto ao cateto que tem medida 3. Aí eu vou anotar aqui 3. No triângulo pequeno, esse ângulo está oposto ao 1. Aí eu vou anotar aqui 1. No triângulo grande, eu tenho esse ângulo com dois tracinhos oposto ao número 2. E no pequeno, o cateto que está oposto a esse ângulo, dois tracinhos, é exatamente a medida que eu quero descobrir. Então, acabamos de descobrir, multiplicando e fazendo essa proporção, que 3b, então, vai ser igual a 2 vezes 1, que dá 2. Então, o valor de b vai ser igual a 2 terços. 2 dividido por 3. Tá bom? Essa é uma comprovação nesse exemplo em particular, que o valor de b, ele vale 2 terços. Então, você tem aqui um coeficiente angular que a gente vai descobrir agora, que eu vou chamar aqui de, sei lá, um A assim, x. Eu vou colocar um y' assim, para representar essa reta daqui, tá? Então, essa reta aqui vai ser o y'. E essa reta aqui, eu disse que ela é a reta y. Então, y' é igual a 1 mais, né? Falta aqui mais 1b. A y' vai ser o coeficiente angular que a gente vai descobrir, mais o b que a gente acabou de descobrir, que vale 2 terços. Muito bem. Então, essa medida aqui valendo 2 terços, assim, então tem como descobrir o valor de A. Basta calcular a tangente desse ângulo θ. Vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo θ, assim. Então, se você fizer tangente de θ, que vai ser igual a 2 terços dividido por menos 1. Por quê? Porque é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Esse mais 1 eu vou colocar positivo, porque esse ângulo aqui está no primeiro quadrante, ele é positivo, e me interessa de verdade a distância de menos 1 até o zero, tá bom? Então, eu vou colocar 1. Então, a tangente de θ vai ser igual a 2 terços. Significa dizer que o A vale 2 terços. Então, aqui vale 2 terços vezes x mais 2 terços. Tá bom? Então, encontrei aqui a lei que representa essa segunda reta aqui. E aqui nós temos o seguinte, observe bem. Dessa primeira aqui é a primeira lei de função dessa reta. E essa segunda é dessa outra. Então, essa daqui é um f de x da primeira, tá? Que eu vou chamar f de x. E no problema, ele está chamando a outra de g de x, tá? Então, eu vou chamar essa outra aqui de g de x. Assim, g de x. E aí ele quer saber quem é h de x, para depois encontrarmos o valor máximo de h de x, que vai ser o produto f de x vezes g de x. Então, a gente vai multiplicar essa lei de função por essa lei de função aqui, e vai dar uma função do segundo grau. Vou apagar essa parte aqui e vou deixar só as leis de função aqui escritas. Então, eu vou deixar essa lei de função e vou deixar essa lei também aqui de função. Então, apagando. Então, nós temos as duas leis de função, que são essas duas. E temos também que elas representam cada uma a sua reta, respectivamente. Então, f de x é a reta decrescente.
o coeficiente angular é negativo e a outra reta é a g de x. E ele quer no problema que você encontre o produto, porque ele quer que você encontre o valor máximo da multiplicação entre f de x e g de x, que vai ser gerada então uma nova lei de função, h de x. Então, h de x vai ser a multiplicação entre essas duas. Então, você tem menos 3 sobre 2 vezes x mais 3 vezes g de x, que vai valer 2/3 de x mais 2/3. Quando você multiplica essas duas leis, você vai encontrar uma função quadrática. Então, dá para encontrar um valor máximo, que vai ser o y do vértice. Muito bem. Então, h de x vai ser igual a, fazendo essa multiplicação, você tem que fazer a distributividade. Então, primeiro multiplique menos 3 sobre 2x vezes 2/3 de x. Simplifica o 2, o 3 também fica menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Multiplicando também menos 3 sobre 2x vezes 2/3, o 2 simplifica, o 3 também, só que fica negativo, fica menos x. Multiplicando 3 vezes essa expressão aqui, o 3 simplifica, fica mais 2x. E multiplicando 3 vezes 2/3 dá igual a 2. Então, você acabou de encontrar que h de x, que é a multiplicação entre as duas, é uma função quadrática do tipo menos x ao quadrado mais x mais 2. E ele quer que você encontre o valor máximo dessa função. E aí, bastaria então calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Ou você calcula o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e substituir na própria lei de função. Eu vou fazer isso. Eu vou calcular o x do vértice, que vale menos b sobre 2a, o b é igual a 1, então vai ficar menos 2 vezes 1, que dá menos 1. Então, o x do vértice vale meio. Como o x do vértice vale meio, se substituirmos então o x do vértice, que vale meio, na lei de função, então vamos encontrar o y do vértice, ou o valor máximo da função, que vai ser então meio ao quadrado no lugar de x, mais meio mais 2. E aqui vai dar 1/4, tá? Então, h de 1 meio, que é o y do vértice, que é o valor máximo da função, aí vai ser menos 1/4, 2 ao quadrado dá 4. Essa fração do lado de cá eu vou adequá-la, eu vou multiplicá-la então por 2, numerador e denominador, de forma que eu vou ficar com 2/4, só para que o denominador fique igual. E para dar o número 2 aqui, eu vou colocar 8 dividido por 4, que dá igual a 2, porque aí eu respondo, porque fica 10 menos 1, que dá 9 no numerador, e 4 no denominador, dando resposta a 9/4. Então, a resposta da questão letra B. Essa questão não tem nenhuma contextualização, vou repetir, mas tudo que eu falei é muito útil nas questões que vamos fazer. Não somente agora, na aula de hoje, mas também utilizaremos em outras questões. Um fato importante aqui, que a gente pode já analisar, é o seguinte, que vocês vão estudar em geometria analítica. Observe que essas duas retas elas são perpendiculares. Olha só para a taxa de variação média, ou para o coeficiente angular. Quando você multiplica os coeficientes angulares, dá menos 1, observa. Menos 3 sobre 2 vezes 2/3, você simplifica, e o 3 também, observe que deu menos 1. Isso acontece todas as vezes que as retas são perpendiculares, vocês vão ver isso lá em geometria analítica. Beleza? Questão de número 4. As retas de equações 3x menos 2y mais 8 igual a 0 e menos 2x mais y menos 5 igual a 0 interceptam-se no ponto P. A alternativa que representa adequadamente os gráficos dessas retas e a posição do ponto P no mesmo plano cartesiano é. Então, de novo, vou repetir. Essa questão aqui, de novo, não tem contextualização, mas construir gráficos tem a ver com tudo que a gente vai fazer em relação ao Enem. A gente vai ter que entender um contexto e construir um gráfico. Então, eu coloquei uma questão aqui seca, sem contextualização, para que a gente possa treinar qual é o procedimento. Então, é o seguinte. Eu vou pegar essa primeira lei de função aqui, essa lei de formação,
e vou escrever a forma reduzida dela isolando o y. Então vou escrever assim, 2y, que vai ser igual a 3x mais 8. 3x mais o número 8. E vou dividir a equação toda por 2. Então vai ficar y igual a 3 sobre 2 vezes x mais 8 dividido por 2, que dá igual a 4. Quando você faz isso, você consegue fazer o gráfico cartesiano de uma forma mais simples. Porque aqui você tem o eixo x e o eixo y. E eu já sei, por exemplo, que quando x é 0, o y é 4. Então, eu sei que essa reta passa pelo ponto 4. Ela vai passar por aqui. Tá bom? Então, você, para saber onde ela toca no eixo x, basta fazer y igual a 0. Então, nessa expressão aqui, você coloca y igual a 0. Que vai ficar, então, 3 meios vezes x mais 4. E agora você subtrai 4. Aí vai ficar menos 4, que vai ser igual a 3 sobre 2 vezes x. Então, vai ficar menos 8 terços. X é igual a menos 8 terços. Aí você anota aqui, já que é negativo, menos 8 terços, 8 dividido para 3 dá 2 e pouco, né? Então, você tem o seguinte. Você põe o número 1, o número 2, um pouco mais para lá, então menos 8 terços. Então, você tem aqui uma reta passando por esses dois pontos. Então, você tem uma reta passando por esse ponto e por aquele ponto ali. Muito bem. E faz a mesma coisa na outra. Então, isolando o y, você tem y vai ser igual a menos 2x, que vai ficar positivo, mais 5. Por quê? O 5 aqui que está negativo fica positivo. Então, quando o x for igual a 0, y é igual a 5. Então, essa reta toca no ponto 5. E quando o y for igual a 0, você, então, encontra o valor de x. Aí, você tem aqui menos 5 sobre 2, que é o valor de x, que é menos 2,5. Bom, 8 terços, quando você divide 8 para 3... isso dá 2,6, tá bom? Então, menos 8 terços, isso aqui é 2,6. Então, como x é 2,5, então é um ponto antes de menos 8 terços, que vai dar menos 5 sobre 2. Então, o gráfico da outra reta, ela toca no eixo x um pouco antes do que a outra tocou, e vai lá, toca lá em cima no ponto 5. Então, você sobe uma reta, e o gráfico vai ter esse formato aí. Então, procurando as alternativas, você encontra que a resposta é aqui, por exemplo. Observe que o ponto de interseção está no segundo quadrante. Então, você encontra essa resposta aqui, a letra D, como a construção desse gráfico. Questão número 5. Luísa possui uma pequena confecção artesanal de bolsas. No gráfico abaixo, a reta C representa o custo total mensal com a confecção de X bolsas. E a reta F representa o faturamento mensal de Luísa com a confecção de X bolsas. Aí você tem uma reta F aqui, que é o faturamento, e tem uma reta C aqui, que é o custo que ela vai ter com a fabricação dessas bolsas. Com base nos dados acima, é correto afirmar que Luísa obtém lucro se somente se vender quantas bolsas ela precisará vender. Então, vamos lá. Galera, seguinte, o lucro, ele é calculado assim, o lucro, X é a quantidade de bolsas, tá, vendidas, ó, número de bolsas confeccionadas e vendidas, claro. Então, e com base acima, ele quer que Luísa venda, claro, as bolsas. Então, você tem o seguinte, o lucro vai ser o faturamento menos o custo. E aí você tem que encontrar, então, a lei que representa o faturamento e a lei que representa o custo. Vamos calcular a lei de função do faturamento. Como é uma reta, então ela é do tipo assim, AX mais B. Só que observe o seguinte, o faturamento ele toca no ponto 0, então B igual a 0. Então, o faturamento ele é do tipo A vezes X, porque o B é igual a 0. E se você prestar atenção aqui, quando ela confecciona 100 bolsas, ela tem um faturamento de R$2.000. Então, quando o faturamento são R$2.000,
ela fabricou 100 bolsas. Significa dizer que o A vale 20. Se A vale 20, então esse faturamento ele pode ser escrito assim, 20 vezes o X. É a lei de função do faturamento. Vamos agora olhar para o custo. Então você tem o seguinte, o custo. O custo também é do tipo da função do primeiro grau, do tipo AX mais 1B, assim. Que você tem como calcular quem é o A e o B está na cara. Você olhando aqui para o custo. O B é o coeficiente linear, então você já sabe que essa função é do tipo AX mais 10. Então, o B vale 10 assim. E agora basta encontrar o coeficiente angular, a taxa de variação média, etc. Que tem várias maneiras de calcular. Você pode substituir o valor, como eu fiz. Ou você pode olhar aqui para um retângulo, aqui, por exemplo. A gente fez isso nas aulas de gráficos. Então, você imagina um triângulo retângulo aqui, por exemplo. E você calcula aqui qual foi a variação que teve. Por exemplo, de 10 até 810 foram R$800 em 100 bolsas fabricadas. Então, 800 dividido por 100 dá igual a 8 por cada bolsa, R$8 por bolsa. Então, significa dizer que o custo vai ser de R$8 por cada bolsa, mais os R$10 iniciais, os 10 fixos. Você pode pensar assim também. E agora você tem aqui as leis de custo e de faturamento, tá bom? Então você tem o seguinte, ó, que o lucro vai ser igual ao faturamento, que vale 20x, assim, 20 vezes x, menos o custo, que vale 8x mais 10. E agora, fazendo a diferença, então você tem que o lucro vai ser igual a 20x menos 8x, que dá igual a 12x, menos 10. E quando é que ela vai ter lucro? Quando o lucro for igual a zero, ela não tem nem lucro nem prejuízo, certo? Ela é exatamente nesse ponto aqui. É quando o lucro for maior que zero, né? Claro. Então, se o lucro ele for maior que zero, ela começa a ter lucro, a obter lucro. Então, basta que esse valor 12 vezes x menos 10 seja maior que zero. Então, bastando que 12 vezes x seja maior que 10, bastando que x, que é o número de bolsas, seja maior que 10 dividido por 12. 10 dividido por 12. Só que 10 dividido por 12 é menor que 1. Claro, porque o numerador é menor que o denominador. Então, basta ela vender uma bolsa. Se ela vender uma bolsa, ela já tem lucro. Então, porque 1, claro, é maior que 10 dividido por 12. Quando você dividir 10 por 12, dá menor que 1. Então, se ela vender pelo menos uma bolsa, ela já tem lucro. Essa é a resposta. Letra B, então. Questão de número 6. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos por cada minuto excedente. No plano Z, ele paga R$ 49,90 por 300 minutos mensais e 10 centavos, é mais barato, então, por cada minuto excedente. O gráfico que representa o valor pago em reais nos dois planos em função dos minutos utilizados é... Então, galera, é o seguinte. Vamos desenhar aqui o eixo x e y, ou seja, o eixo cartesiano. Então, você tem no eixo x e tem o eixo y. Tá? Então, por 200 minutos, ou seja, se passaram 200 minutos, no plano K, ele vai pagar R$ 29,90. Tá bom? Então, aqui ele paga R$ 29,90, independente se gastar 200 ou menos. Então, você tem uma reta aqui que é constante. Muito bem. Acima de 200 minutos, ele paga 20 centavos por cada minuto excedente. Ou seja, você vai ter um gráfico crescente, uma reta crescente, porque ela vai ficando mais cara agora. Muito bem. Esse aqui é o plano K. No plano Z, ele paga R$ 49,90 por 300 minutos. Aí, então, se passaram mais 100 minutos, ou seja, 300 minutos... E ele paga R$ 49,90. É mais caro no começo, R$ 49,90. Então, você vai ter uma reta constante aqui até chegar em 300 minutos. Assim, até chegar em 300 minutos. Depois de 300 minutos, ele paga 10 centavos. Aí, a reta
que vai seguir a partir de agora, ela tem esse formato aqui. Ela é menos inclinada do que aquela porque esse valor do plano Z, ele vai crescer mais lentamente, porque ele cresce 10 centavos por cada minuto. Então, você tem um gráfico no primeiro, que é o K, constante até 200 minutos, e tem uma inclinação maior do que essa inclinação aqui, porque ele cresce mais rápido do K, porque são 20 centavos por cada minuto. Então, vai ficando mais caro, mais rapidamente. E o Z não. Então, você tem que procurar o gráfico que é parecido com esse que eu fiz aqui. E você vai olhar aqui o seguinte. Você tem aqui na letra D, você tem aqui até 200 minutos, observe bem. Ele paga R$ 29,90. Aí depois ele paga 20 centavos por minuto, então o preço ele vai aumentando. Você andou aqui um minuto, então você paga mais 20 centavos, o preço vai ser maior. E claro, até 300 minutos, então temos aqui 300 minutos, então ele está aqui, ele paga R$ 49,90 e depois ele cresce 10 centavos. Essa inclinação aqui ela é menor do que essa inclinação aqui, porque ela vale 10 centavos, é que ela vale 20, mas ela cresce numa velocidade maior. Então essa é a resposta. Então a letra D é a resposta. Questão número 7. As condições de saúde e a qualidade de vida de uma população humana estão diretamente relacionadas com a disponibilidade de alimentos e a renda familiar. O gráfico 1 mostra dados da produção brasileira de arroz, feijão, milho, soja e trigo e do crescimento populacional no período compreendido entre 1997 e 2003. O gráfico 2 mostra a distribuição da renda familiar no Brasil no ano de 2003. Aí você tem aqui o gráfico 1, onde você tem aqui os insumos e o quanto a população cresceu. Então, por exemplo, está abaixo aqui de 178 milhões, perto de 170 e poucos milhões. 178 milhões aqui eu vou colocar, tá bom? Em 2003. E você tem aqui os grãos, por exemplo, eu vou pegar um deles aqui, a soja, por exemplo, que ela cresceu até aqui, por exemplo, nós temos aqui perto de 50 milhões de toneladas de soja. Aí eu vou pegar outro aqui, que é o triângulo, vamos ver o milho. Aqui o milho foram produzidos aproximadamente perto de 45 milhões de toneladas, ou seja, olhando para esse gráfico aqui já dá para ver que o problema não é a produção de alimentos, tá bom? Não é a produção de alimentos, produção de grãos não é um problema para o Brasil, tá bom? Ok, vamos lá. E aqui a distribuição de renda da população em 2003, e aí a gente tem aqui uma má distribuição de renda, né? Você tem aqui sem rendimento 4%, mais de 20 salários mínimos, só 6% da população, 10% entre 10 e 20 salários mínimos, a maioria aqui 32% entre 2 e 5 salários mínimos, ou seja, a população recebe pouco, existe má distribuição de renda. Então, olhando para os gráficos, você tem que o Brasil produz grãos suficientes para a população e para a exportação, e o Brasil, olhando para o outro gráfico, tem uma distribuição de renda que não é igualitária. Considere que 3 debatedores discutindo as causas da fome no Brasil chegaram às seguintes conclusões. Debatedor 1. O Brasil não produz alimento suficiente para alimentar sua população. Como a renda média do brasileiro é baixa, o país não consegue importar a quantidade necessária de alimentos e isso é a causa principal da fome. Debatedor 2. O Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a sua população. A causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. Debatedor 3. A exportação da produção agrícola brasileira a partir da inserção do país no mercado internacional é a causa majoritária da subnutrição no país. Considerando que são necessários, em média, 250 kg de alimentos para alimentar uma pessoa durante um ano, os dados dos gráficos 1 e 2, relativos ao ano de 2003, corroboram apenas a tese do ou dos debatedores. Galera, é o seguinte, essa questão nem precisava analisar o gráfico para você descobrir a resposta, não é verdade? Bastaria você ter aqui uma competência cobrada no Enem, que é conhecimento de mundo, é uma competência indireta.
Você tem que conhecer o mundo. Então, olha só, vamos analisar. Debatedor 1. O Brasil não produz alimento suficiente. Falso. Isso aqui é falso já no começo. Isso aqui já estaria errado. Debatedor 2. O Brasil produz alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a sua população. Correto. A causa principal da fome no Brasil é a má distribuição de renda. Verdadeiríssimo. Debatedor 3. A exportação da produção agrícola brasileira a partir da inserção do país no mercado internacional é a causa majoritária da subnutrição no país. Falso. Então, o Brasil produz grãos suficientes, mas no Brasil existe uma má distribuição de renda. Então, o 2, confirmando aqui que a resposta é a letra B, 2. Galera, estou deixando aqui na plataforma da academia a ficha da semana 15. Você clica aqui em ação, que é um olhinho. Você pode baixar a ficha. E também estou deixando as 15 questões resolvidas. Você clica aqui e um link lhe direciona para uma aula onde essas 15 questões foram resolvidas na plataforma do YouTube. Tá legal? Valeu! Um beijo, até semana que vem. Tchau!